Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Scratch. E hoje vamos ver a resolução das atividades. Bom, na aula anterior deixei uma atividade e um desafio de movimentos. Então vamos só rever aqui para a gente relembrar o que é que eu passei para vocês fazerem, certo? Então, na atividade 1, foi proposto que vocês criassem um cenário com uma imagem qualquer de pano de fundo e que tivesse no mínimo 2 atores, sendo um da biblioteca e o outro uma imagem externa, certo? Então, vamos fazer essa primeira parte aqui. Vamos criar aqui um cenário. Vamos colocar uma imagem qualquer aqui de fundo. Então, eu vou vir aqui no meu plano de fundo e vou colocar aqui no meu palco uma imagem de pano de fundo que já tem aqui no Scratch, certo? Eu vou colocar aqui esse Blue Sky, certo? Vou selecionar ele aqui. Agora eu tenho pano de fundo. Bem, eu já tenho aqui um ator, que é da biblioteca. Eu poderia colocar outro, eu vou deixar o gatinho mesmo, mas caso vocês queiram colocar outro ator, é só vir aqui e escolher um dos atores aqui da biblioteca, certo? E o outro ator é de uma imagem externa, então eu vou vir aqui no meu navegador e vou procurar um urso. Quando vocês forem procurar alguma imagem externa, como eu já falei para vocês, vocês têm que vir aqui e colocar urso PNG, certo? E aí vai pegar as imagens PNG que tem a possibilidade de ter transparência atrás. Então eu vou vir aqui em imagens de urso e eu vou procurar, vou abrir aqui um urso qualquer. Eu vou abrir esse urso aqui. Ó, percebam que quando não tem fundo branco, quando a gente abre aqui no Google Chrome, aparece quadriculado aqui atrás. Quer dizer que é uma imagem com o fundo sem fundo. Que é o ideal para a gente colocar aqui no Scratch. Porque se a gente coloca uma imagem com fundo branco, fica feio a nossa animação, o nosso jogo, a nossa atividade que a gente está fazendo, certo? Aqui eu vou salvar a imagem do urso. Aqui, urso. Aí eu vim aqui agora na minha ferramenta, no Scratch. E vou carregar esse urso que eu salvei ali, aqui dentro da ferramenta. Então eu vou vir aqui nessa terceira opção, carregar ator a partir de arquivo. E aqui eu vou navegar até onde eu salvei minha imagem. No meu caso, está salvo aqui em imagens. Então, eu vou colocar aqui as imagens do meu urso. Só que ele está bem grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou diminuir meu urso. Então, tem duas formas de eu fazer isso. Para a gente reduzindo ele até um tamanho que a gente ache legal, a gente pode pegar essa ferramenta aqui, ó, e começar a ir reduzindo. A gente achar que ficou muito pequeno, deixa eu aumentar aqui ele um pouco. Bem, agora a gente tem o urso e o gato. Aí agora ele fala para dar as seguintes ações para os atores. O gato, né, que a gente vai deixar como nosso ator 1 aí, ele tem que se mover 80 passos para a direita, que seria mais ou menos para a frente ali. Então, tem duas formas de fazer isso. Então, quando ficar na bandeira verde, eu quero que ele mova 80 passos. Uma das formas é eu colocar somente isso, mova 80 passos.
Ah, desculpa, gente. Eu coloquei aqui no código no urso, é no gato. Certo? Deixa eu copiar o código pro gato. E excluir esse do urso por enquanto. Então, quando apertar a bandeira verde, tem que mover 80 passos. Aqui ele está fazendo certinho o que ele tem que fazer. Mas nem sempre isso vai funcionar. Porque, como eu disse para vocês na aula de movimentos, depende para qual direção ele está apontando no momento. Quando a gente abre o Scratch, por padrão, ele está apontando para a direita. Mas para garantir que ele vai mesmo para frente sempre, a gente vai colocar sempre aqui no começo, aponte para a direção direita e aí ele vai se mover para a direita, certo? Bem, o código do nosso gato está pronto. E agora o nosso urso tem que fazer o quê? O ator 2. Quando apertar a bandeira verde, ele deverá mover-se 70 passos para a esquerda, né? Ele já está viradinho aqui, então vai se mover 80 passos para a esquerda. Aí para o urso aqui é a mesma coisa. Quando apertar a bandeira verde, eu peço para ele apontar para a direção da esquerda e aí ele vai se mover 70 passos para a esquerda, certo? Aí agora está movendo 70 passos. Ah, mas ele virou aqui, quando ele virou para a esquerda. Meu urso. O que aconteceu com ele? Então a gente vai mudar aqui o estilo de rotação dele. Só para a esquerda e direita. Só que a direita do nosso urso é o contrário, que a posição que ele estava, que a gente carrega a imagem, o Scratch entende que é a posição que ele deveria tá ali no momento, que seria a direita. Como eu inverti, está indo para trás. Então, qual seria a forma de resolver isso? Deixar ele apontando para 90 graus mesmo. E ao invés de ele mover 70 passos positivo, a gente faz ele mover 70 passos negativo. Que aí ele vai para a direção contrária também. Essa é uma das formas de fazer. Certo? E aí, quando eu apertar... Aí agora tem uma ação para os dois executarem juntos, ou seja, quando até aquele espaço for pressionado, os dois deverão pular numa altura de 80 passos. Antes de a gente fazer essa parte do pular, eu quero só mostrar para vocês aqui que tem outra forma da gente fazer isso aqui no Scratch, para ele se mover para a direita e para a esquerda, certo? Então a gente tem aqui, para ele poder adicionar, a gente pode trabalhar com o eixo X, que é o eixo horizontal, certo? Então, a gente colocaria, em vez de colocar esse código todo, a gente colocaria somente adicione 80x, e aqui no urso, a gente colocaria adicione, né, menos 70, que no caso iria diminuir no caso. E aí teria o mesmo efeito. Certo? E quando apertar em espaço, eu quero que os dois pulem juntos, numa altura de 80 passos. Seguindo a mesma lógica aqui, então eu vou vir aqui nos meus eventos. Aí quando o espaço for pressionado, eu quero que ele pule. Uma das formas de fazer é usando o mobile, então eu teria que tomar todo aquele cuidado. Então, eu deveria colocar aqui a ponte para cima, né? E mova para cima, que aí ele vai para cima. Só que para ele pular, ao mesmo tanto que ele subiu, ele tem que descer. Então eu vou colocar aqui a ponte para baixo e movo aqui para passo para baixo. Aí se eu colocar só isso, o gato vai virar primeiro e ele não vai sair do lugar. Primeiro, ele virou por quê? Porque eu não defini aqui para ele o estilo de rotação dele. Eu não quero que ele fique girando desse jeito. Eu quero só que ele vá para cima. Então, ó. Mas agora ele não sai do lugar. Por quê? Porque o Scratch, como qualquer programa, ele executa as instruções em uma velocidade muito rápida. Então, é como se eu estivesse pedindo para ele ir para cima e mover 30 passos para cima
e para baixo quase ao mesmo tempo. Aí ele não sai do lugar, porque um está anulando o movimento do outro. Que vai mesmo tanto para cima, mesmo tanto para baixo. Só que eu peço para ele fazer isso ao mesmo tempo, praticamente. E é por isso que ele não sai do lugar. Para resolver isso, eu coloco como? Ele vai para cima, ele aponta para cima, vai para cima, espera um segundo, e aí ele aponta para baixo e vai para baixo. Aí, ó. Aí agora sim ele está pulando. Bem, para o urso pular, seria o mesmo código. Então, se eu arrastasse esse código aqui para o urso, ele vai fazer a mesma coisa. Os dois têm que fazer esse mesmo movimento. Então, agora os dois pulam juntos. Mas para o urso, eu vou fazer o urso pular, mas vou usar um outro código diferente para vocês verem a outra forma que tem para fazer ele pular. Que seria o quê? Eu manteria esse estilo de... Eu jogaria tudo isso fora. Vou deixar aqui no canto, tá? Mas vocês podem jogar fora. Lembrando que para jogar fora é só arrastar aqui e soltar, tá? Então eu vou mexer aqui com o eixo Y agora, que é o eixo vertical. Que vai trabalhar com as direções cima e embaixo. Então eu adicionaria 80Y. Então quando eu adicionei 80Y, ó, meu urso já subiu, ele tem que descer agora. Eu espero um segundo, né? Que ele vai ficar lá em cima no Y. Aí eu adiciono. Opa! Aí eu adiciono menos 80 a Y. Esse é o mesmo código desse, para ele pular, só que bem menor. Utilizando aí os eixos X e Y, certo? Então, ó, agora os dois pulam juntos. Bom, pessoal, a atividade 1 era só isso. A gente volta na próxima aula com a resolução do desafio 1, certo? Tchau e até mais!